Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. O inverno está próximo e a estação fria chega a aumentar em 40% a incidência de doenças respiratórias, como gripe, rinite, asma e muitas outras aí. E é para falar mais sobre esse assunto que recebemos agora o otorrinolaringologista, olha, meu trava-língua tá bom, Dr. Paulo Henrique Rodrigues. Muito bom dia, doutor Paulo. Bom dia, bom dia. Eu tô boa, não tô para falar? Otorrinolaringologista. Acho que eu não consigo falar tão bem. Com tantos anos de profissão, ainda dá uma rateada. Para no otorrino, fica melhor. O otorrino fica melhor. Que bom ter o senhor aqui. E é fato mesmo, quando começam os espirros, as tosses também, é sinal de que as alergias estão chegando aí, o período de inverno. O povo sofre. O povo sofre, aumenta muito a incidência de doenças respiratórias. As pessoas sofrem muito com esse período, é um período onde você tem você vai tirar as roupas guardadas dos armários, você vai ficar em locais mais fechados, mais aquecidos, então isso tudo favorece. Até tirar a roupa, aquela com cheiro de naftalina. Isso. Aquele chenile que você tava lá para você cobrir, cara. Aquela que tá... Mas isso é sério, a gente tá brincando, mas quando você tira, às vezes, uma roupa que muito tempo você não usa, tá ali, pode vir também com muitos ácaros. Muitos ácaros. Não é? São ácaros. Na verdade, você guarda, os ácaros proliferam ali, e quando você tira aquela roupa que está guardada há muito tempo, você vai estimular a alergia por causa disso. O sistema imunológico vai responder a isso. Doutor Paulo, o senhor está falando aí, vai estimular a alergia. Isso é para quem já tem um quadro alérgico já diagnosticado ou pode também desenvolver em pessoas que nunca tiveram nada? Os alérgicos sofrem muito mais do que as pessoas. Mas pode ser desenvolvido também. Né? E a alergia ela pode se manifestar em qualquer época da vida. Não é necessário que a pessoa seja alérgica desde criança. Não, às vezes um adulto pode surgir uma alergia que nunca teve até então. Uhum. E tem cura a alergia? Alergia você tem controle, cura ainda não. Você tem controle, várias formas de controlá-la, mas você não cura. Você reduz os sintomas, você reduz os problemas, você ameniza esses problemas. E aí, visando esse tempo frio, mais seco, né, o período de chuvas, ele acabou, aí há alguma doença aí que vem, que é uma doença respiratória, que é a asma. Gostaria que o senhor falasse para a gente o que é a asma, como que ela vem, como que ela piora e o que pode ser feito. Pois é, a asma é um processo da traqueia, onde você vai ter um processo inflamatório, vai fechar essa traqueia, os brônquios, a pessoa vai ter dificuldade de respirar. O sintoma mais comum é o chiado, né? Que a pessoa começa a chiar, falta de ar. E hoje estou sonoplasta. A asma ela pode surgir até com exercício físico, alergias, etc. Por isso que o pessoal usa bombinha? Por isso você usa bombinha. Tem pessoas que começam o exercício, tem o broncoespasmo, que é o fechar os brônquios, né? Basicamente os brônquios. Então, a bombinha você vai dilatar. Algumas pessoas com exercício não conseguem fazer sem a bombinha. Outros não, outros têm o quadro quando você tem um estímulo alérgico, né? Quando você tem um estímulo, aí entrou num lugar com mofo, num lugar onde você tem... Ar-condicionado pode piorar, o frio agora, né? O próprio frio pode piorar. O nosso famoso efeito estufa, né? Que você faz o frio, a poluição aumenta. Isso piora muito, não só a asma, como as questões infecciosas mesmo. E é fato que, às vezes, algumas alergias, a asma, não sei, à noite, parece que tudo acontece à noite. A hora que você vai deitar, você piora, aí, né? Misericórdia. Por quê? Me explica, doutor, se o senhor souber essa explicação. Algumas coisas pioram. Você já tosse, você começa a tossir, não para mais. Você começa a tossir, para mais. Vamos imaginar que você está com uma sinusite, por exemplo. A hora que você deitar, você vai ter um gotejamento dessa secreção para trás. Então você não vai estar como você está em pé, que você vai estar deglutindo. Então essa secreção vai acumular, vai estimular o reflexo da tosse, a pessoa vai tossir cada vez mais. O fato do indivíduo estar deitado, você vai aumentar a congestão pulmonar. Então são situações que ao deitar piora. O senhor falou aí da sinusite. A sinusite
essa inflamação aqui do seio aqui da face, né? Elas ficam congestionadas, não é isso? Sinusites são inflamações das cavidades que a gente tem ao lado do nariz, né? Os seios maxilares, seios etimoidais, seios frontais, e que por ou processos alérgicos, virais, bacterianos, você tem uma obstrução dessa drenagem desses seios que comunicam com o nariz, e aí você vai acumular secreções e, portanto, infecções aí. Tem pessoas que normalmente, por exemplo, já têm sinusite, pode ser no verão, no inverno, no outono, ela já tem essa propensão. Agora só piora, né, doutor? Agora piora muito. Agora piora muito, porque com o frio, com o aumento do acúmulo das pessoas, os vírus, o sol é mais fraco, então você tem menos raio ultravioleta, então as viroses tendem a se propagar mais. Então, os locais mais fechados, as pessoas vão haver uma troca de bactérias. Isso é muito nítido para a gente, né? Quem é pai vê a criança na hora que ela entra na escola. Enquanto ela tem um grupo familiar pequeno, ela tem pouca infecção. Quando ela entra na escola, ela começa a trocar várias bactérias, aí começam a ter uma série de infecções. Agora, doutor, só uma outra questão assim que eu vejo que é natural. Por exemplo, os ônibus coletivos aí. É esse tempo aí que, por exemplo, o MOV tem o ar-condicionado. Isso aí também é complicado, não é? Com certeza. Porque, por exemplo, precisava de ter uma janela aberta para circular aquele ar. Ainda que traga aquele conforto físico de uma temperatura equilibrada, mas ali está tudo fechado, isso é complicadíssimo, não é? É uma troca de gentilezas, né? Eu te dou uma bactéria aí, você me dá um vírus aqui e aí vai. Então, e no período de chuva também, quando fecha tudo? A mesma coisa. E aí eu pergunto, a pessoa está lá, e encosta, cumprimenta. Isso cumprimenta, eu falo até em locais públicos, né, dentro do ônibus. Como que funciona isso, doutor? Por isso que é importante a gente sempre lavar as mãos. Né? O hábito de lavar as mãos, ele é muito saudável. Então você andou no ônibus, só chegou em casa, lave suas mãos. Antes de se alimentar, lave suas mãos. Porque acaba você pegando por exemplo, imaginar. Exatamente. E aí você vai, coça o nariz, você está trazendo a bactéria para Agora, na hora de tossir também, né? Na hora de tossir, aquela famosa a posição, né? Tosse assim aqui no antebraço. Aqui. Espirrar, segure, tampe o nariz, depois lave as mãos, para que você não tenha contaminação. Fala os sintomas, por exemplo, da sinusite. Às vezes está alguém nos assistindo e eu estou assim, sentindo meio para a gente perceber. Porque ela tem níveis que tem uma dor muito forte, não é, doutor? Tem. Há muita confusão entre rinite alérgica e sinusite. Então desmistifica pra gente. Então muitas vezes a pessoa tem uma rinite alérgica, ela está com o nariz obstruído, congestionado, o nariz congestionado, com muita secreção, espirrando muito. Eu estou com sinusite. Não, isso não é a sinusite, isso é a rinite alérgica de uma maneira geral. Por vezes, aquele indivíduo alérgico, ele tende a obstruir os ósseos e isso dá infecções nos seios da face e aí sim você tem uma sinusite. O sintoma clássico da sinusite seriam as dores localizadas, frontais, dores maxilares, que aí você caracteriza secreção nasal purulenta, verde, amarelada, aí sim você estaria com a sinusite. Então, a obstrução nasal, coriza, espirros, nem sempre é uma sinusite, geralmente é uma rinite. Agora, doutor Paulo, sobre a gripe, aí tivemos aí a campanha de vacinação da gripe, né? Para alguns públicos mais setorizados, né, da nossa sociedade. Mas a gripe, ela não tem cura, porque a gente vê assim, cura assim, por remédio, assim, aquela condição. Porque a gente vê assim nas propagandas de televisão, olha, toma isso aqui que você vai ficar bom, você vai para a praia, você fica todo feliz. Isso aí só minimiza os efeitos dos sintomas, não é? Existem antivirais específicos, mas não são usados na gripe comum. Os remédios que são propagados, eles na verdade, eles são sintomáticos. Você vai aliviar a congestão nasal, você vai aliviar... Normalmente eles têm um descongestionante, um antialérgico e um analgésico. Então você alivia o mal-estar com o analgésico, você descongestiona o nariz e você diminui o processo alérgico. Mas não quer dizer que você foi curado. Não. Ali é um processo também até do corpo, de reação do próprio corpo. Né? O que vai curar realmente é o próprio organismo, é o sistema imunológico do próprio organismo. Os vírus, eles são né, por que todo ano tem vacina de gripe? Né? Isso é importante a gente falar, porque o vírus ele muda.
Então, o vírus que veio esse ano... Tem mutações, tem mutações no próprio vírus. Então, o vírus que está esse ano, as pessoas adquiriram resistência a ele. Então, se ele voltar o ano que vem, ele não vai fazer nem cócega. Gente. Então, ele muda. Peraí, já não estou enganando o organismo dessa forma, então eu vou criar uma perninha diferente aqui que ele já não me conhece. Aí ele passa a ser. Por isso que todo ano tem que ter uma vacina diferente. E lembrando que uma gripe mal curada, ela tem os seus desdobramentos, né, doutor? Quais são eles? A gripe ela pode evoluir com a sinusite, com a pneumonia, ela pode evoluir com a otite, ela pode evoluir com diversas infecções. E a pneumonia é algo muito grave. Pode chegar, então, pode até... Pode ser um quadro grave. Até ao óbito mesmo. Ao óbito mesmo. Sim, a gripe pode levar ao óbito. Especialmente por isso que as populações, né, você vacina as populações de ponta, né, as crianças, os velhos, os idosos. Estou sendo politicamente incorreto. Não, mas aqui não, os nossos velhos aí, que eu já estou entrando neles. Honramos. Muito. Agora, gripe é diferente de resfriado? São vírus diferentes. Explica pra gente, então, por favor. O resfriado, normalmente, ele é mais benigno. Ele é mais leve. E o sintoma é muito parecido? Os sintomas são parecidos. Os sintomas são muito parecidos. A diferença é que a gripe é pelo influenza, que é um vírus mais forte e que dá uns sintomas mais violentos. Inclusive, teve os últimos quadros aí, né, infecciosos mais graves, que tiveram alguns óbitos e tal. Então, o vírus da influenza dá um quadro muito mais grave do que os outros vírus que dão resfriados. O resfriado dura 1, 2 dias, a gripe pode durar uma semana. Doutor, quando o senhor disse aí sobre a população de ponta, idosos e as crianças, o sistema imunológico deles é mais sensível do que o já de um adulto em plena atividade? Porque a criança, por exemplo, virou o tempo, a gargantinha inflama, já vem aquela gripe, tomou um ventinho, já tem uma situação. Bem como o idoso, é por isso o sistema é mais sensível? O sistema é mais sensível. A criança, ela está desenvolvendo o sistema imunológico dela. Tanto que a criança, aquela história que eu falei da escola, quando a criança chega aos 5, 6 anos, ela para de ter infecção. Porque o livro imunológico dela já está bem preenchido. O que, aliás, paralelamente, é porque que um médico também não adoece tantas vezes, porque o seu sistema de tanto ali o tempo todo. Né? E o idoso, o sistema imunológico dele já começa a não cansar, já não ser tão eficaz. Aí tem um outro problema também que é comum nos idosos, que até é bom a gente dizer que nesse período a gente esquece de tomar água. Olha, isso é boa. Não tem, você não está com calor e tal, você não toma água, porque você não sente aquela necessidade. E o organismo precisa de água. E o idoso, mais ainda, mesmo no verão, ele não toma água. Não, é interessante, a gente teve um nutrólogo aqui, a gente fez uma entrevista falando sobre a importância da água. Ele falando que até o bebê precisa de água. Só o leite materno não é o correto. É suficiente. Porque mais de 70% do corpo da criança, do bebê, é feito de água. E aí ele falando que quanto mais velho nós ficamos, mais água nós precisamos. E o idoso não toma água. Se a gente deixar, ele passa o dia inteiro sem tomar um copo d'água. Então é importante a gente estar atento com os nossos idosos, com os nossos avós, os nossos pais. Dá água para eles, gente. Dá água. E para as crianças da mesma forma. Tá vendo, Grazi? Aí, ó. Dá água pro nosso querido José lá, pro José ficar fortão. O suco substitui um pouco ou não? Sim. O suco natural, né, gente? Suco natural. De caixinha, não. Natural. De caixinha tem conservante. E agora também privilegiar também os sucos que nos ajudam, por exemplo, os que têm uma concentração de vitamina C, por exemplo, acerola, laranja, limão. Com certeza. Isso é importante, né? Você vai ajudar o seu sistema imunológico a se defender nesse período crítico agora. Pergunta que não quer calar. As pessoas em casa, teve aquela gripe passada, aí tem aquele xarope lá. E aí surge qualquer espirro, as pessoas se automedicam com xaropes. Fala pra gente, doutor. As receitas milagrosas, doutor. Eu lembro aqui, quando eu falo em gripe, eu lembro já de uns xaropes, já vem na mente. Melagrião. Eu vou lembrando das minhas épocas de criança. Tinha lá em São João del Rei isso aí? Tinha. Fala da seriedade disso, doutor. Aproveita essa oportunidade dessas, porque brasileiro, todo mundo tem um pouquinho de médico, né? E isso pode ser algo muito sério. Medicamentos para a gripe a gente tem, né? Medicamentos para a gripe, entre aspas, a gente tem 1 milhão, né? Na verdade, nenhum eficaz. Eficaz é um medicamento específico, antiviral específico, que
que é guardado para a influenza A, aqueles quadros graves, aqueles quadros, né, que andaram em moda aí há algum tempo, aí reservaram para esses casos. Então, mas esses xaropes que a gente toma, melagrião, e aí vai, vários outros aqui, eles vão ter alguns, que eu disse, eles ajudam o sintoma. Você está com febre, você toma um analgésico, você melhora, você alivia o mal-estar. A gente sabe que a febre dá aquele mal-estar. Então você toma um analgésico, você melhora o mal-estar. Mas você está curando a gripe? Não. Quem não está te ajudando nada. É muito mais importante. Mascarando? Você está amenizando os sintomas. Não diria nem mascarando, você está amenizando os sintomas. Agora, o que é mais importante? Você se alimentar bem, você se hidratar bem, você não fazer as extravagâncias aí do dia a dia, ficar mais quieto, mais recolhido, etc. Doutor Paulo, agora uma outra questão que pode, né, se é mito ou verdade, o senhor vai esclarecer para a gente. Aquela questão, a pessoa, não, eu tô lá, eu tomo banho quente, aí depois eu vou lá e dou aquela última chuveirada de água fria para o corpo criar essa resistência. Cientificamente não tem nada que comprove isso. Porque a gente ouve isso, não é verdade? Eu nunca fiz um trem desse, não dou conta não. Eu também não daria conta não, misericórdia. No calor eu já tomo banho com água quente, imagina no frio. O que você faz nessa situação é que você está com um banho quente, na hora que você joga uma água fria, você dá uma descarga de adrenalina, mas que isso vai te trazer ajudar, algum né? benefício, não há nenhum trabalho. Agora, o ideal mesmo é a dona de casa que nos assiste aí, a mamãe, papai que estão nos assistindo, é tomar aqueles cuidados. Por exemplo, a casa fica fechada, naturalmente a mamãe pensa que a cortina está sempre limpinha. Então tem sempre que tirar também para lavar, cuidado com a limpeza, porque é nisso que vai ajudar a proteger o ambiente, né, doutor? O ambiente é fundamental. O ambiente é fundamental. Algumas coisas, especialmente para as crianças mais alérgicas, né, você tem que pensar em não ter animais dentro de casa, que um animal pode piorar o quadro. Principalmente os com pelo, né? Qualquer um deles. Qualquer um. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, o cachorro tem um pelo muito baixinho, ele não solta pelo. Não adianta, porque descama. A descamação dele é que é muito mais agressiva do que coisa. A casa tem que ser arejada. Eu tinha alergia até à planta quando eu era pequena. Isso tem. Mas hoje eu não tenho mais nada. Mas quando eu era pequena, tapete, carpete, então é um veneno. Veneno. Sofá de tecido. Você não consegue, o carpete você não consegue limpá-lo. Quem já teve a experiência de tirar um carpete, vê o que tem debaixo, mesmo aspirando todo dia. Então você não consegue trazer uma limpeza para aquilo. O ideal é que o piso seja lavável, que você possa passar um pano, ao invés de varrer, passar um pano molhado, que você não levanta aquela poeira, você melhora muito. A casa tem que ser arejada. Tem um ditado árabe antigo, né? Onde bate sol não entra doença. Então é importante que sua casa pegue sol, que entre o sol, que ajuda bastante. Doutor Paulo, outra coisa que também a gente precisa ressaltar para o nosso público agora, a questão também dos cobertores, dos edredons. Isso também é uma máquina de fazer gripe, não é? De outras doenças também. E é o que eu estava falando da roupa guardada. Então você está chegando o inverno, pegue essas roupas, lave, mande, né, lave, deixa ao sol, para que quando você for usá-la, ela não esteja toda cheia de ácaros. Os edredons são melhores do que os cobertores para as pessoas alérgicas, porque tem menos retenção de ácaros. E é mito ou é verdade? Os chazinhos ajudam nessas questões alérgicas ou não? O chá, ele é hidratante, né? Hidrata bastante. É ótimo. Desconstruindo os mitos. E aí, e sobre a bronquite? Fala um pouquinho pra gente. A bronquite tem sintomas parecidos com a asma, né? É o chiado, é a tosse, mas são de origem infecciosa. Então, um processo infeccioso que vai dar o edema e fechar os brônquios da mesma forma. Às vezes, quadros graves que você tem até internação hospitalar por causa disso. Doutor Paulo, uma outra coisa para a gente pensando também em nível de prevenção, ainda que esteja frio, é importante que a gente saia para praticar a nossa caminhada, o nosso exercício físico. Pode ir bem agasalhado, você tem roupas aí. Isso é importante também frisar, porque o pessoal, eu estou vendo, porque de manhã, todos os dias, eu faço a minha corridinha. Há um mês atrás, tinha até congestionamento na pista de caminhada. Agora, esses dias, está uma beleza lá, está livre. Isso também é ruim, né? Porque o nosso corpo também perde nisso. Né? Perde. Esse é outro fator também que o inverno aumenta as doenças, que as pessoas param de fazer exercício.
E o exercício, ele é, sim, aí sim, um ativador do seu sistema imunológico. Ele melhora, inclusive, o seu sistema imunológico. Então é importante que as pessoas continuem com a prática de exercício, mesmo no inverno. Tá vendo? Por isso que eu não gripo, tá vendo? Olha só, por isso que eu tô aí firme e forte, né, doutor? Faz muito bem. Fala também um pouquinho, doutor, a respeito, por exemplo, as casas, essa questão de livros, isso tudo às vezes é bonito de se ver, mas pode esconder um número inimaginável de ácaros, essas coisas, não é? Ácaros, fungos, e aí vai. Qual que é a diferença na função do ácaro e do fungo? Na saúde da pessoa? O ácaro, ele se alimenta do fungo. Então, onde você tem mofo, você vai ter muito mais ácaro do que onde você não tem. O livro acaba acumulando poeira, mofo, etc. E é tudo que o ácaro gosta. Se a gente pegasse varresse, qualquer lugar, na casa nossa, varresse, pegasse aquela poeirinha e olhasse no microscópio, você ia ver quantos centenas, milhares de ácaros tem naquele pouquinho de poeira ali. É importante, por exemplo, nesse tempo aí, doutor, a gente usa-se muito aquele umidificador do ar. Isso é bom, é ruim? Até que ponto é bom, até que ponto é ruim? Não, o umidificador ajuda. Ajuda porque a umidade do ar está muito baixa. Quando você... Por que eu estou falando, inclusive, a hidratação funciona do mesmo jeito, você umedecer o ar. Porque a mucosa ela vai ressecando e nós temos pelinhos que varrem, né? Nós temos uma camada de muco e uns pelinhos por baixo dessa camada. Esse muco retém essa sujeira, esse ácaro, e isso é varrido para que seja deglutido e destruído pelo estômago. Né? Quando você está com o tempo muito ressecado, esse muco resseca e os cílios ficam com dificuldade de arrastar aquele muco. E aí, então, se você umedece, você facilita isso. Por isso que hidratar é importante, umedecer é importante, tudo isso. Aí vem esse tempo do nariz congestionado, aí vai lá, a mamãe quer fazer aquela vaporização lá para a criança. Cuidado com é isso que a gente pode pegar nessa parte dos queimar? cuidados. A vaporização, Dependendo você põe longe, muito né? quente. Você põe longe. Aquele nebulizador, ele é frio. Mas é porque nem todo mundo tem um nebulizador, né? Mas o vaporizador ele fica longe, né? Eu sou da época da vaporização. Vaporizador você não consegue comprar. Ele não tem mais. Eu sou da época que usava uma panelinha, pegava... O cobertor. Não, pegava isso aqui. Fazia um cone. Fazia um cone. Uma coisa mais ou menos assim, um cone. Coisa. Assim, ó, coisa assim. Aí, colocava lá, ficava cheirando, só que era muito perto, tinha hora que queimava tudo aqui dentro. Aí é um perigo, né? Eu falo porque são realidades hoje. Muitas pessoas não têm, às vezes, um nebulizador, algo assim. Aí cuidado, porque pode queimar. Hoje em dia, o pessoal está usando muito com essa questão da estética, fazer depilação até dos pelinhos do nariz. Fala sobre isso, doutor. Você está tirando uma proteção natural, né? Que os pelos ali eles vão barrar. A primeira barreira que o organismo criou foram os pelos nasais, né? As vibriças. Você barra a entrada daquela secreção, daquela poeira, etc. Então você já está tirando uma proteção. Aí a segunda é o muco. Então, daqui a pouco vão tirar o muco também, né? Só foi falando, eu fiquei lembrando, realmente hoje tem muita gente que faz, né, depilação. É lógico que o homem, né, vocês eles dão uma cortadinha nos pelos, mas hoje muitas mulheres, e às vezes até homens, depilam mesmo. Uma das proteções você está tirando, mas... É melhor que não, né, gente? A gente tem que observar aquilo que já é proteção para a gente, né, doutor? Que a gente tem que aproveitar aquilo que a natureza já nos dá. A gente já mexe com tanta coisa, a gente já tem aí um ambiente totalmente desfavorável por causa dessas mutações todas aí, poluição, essas dificuldades todas, né? Uma coisa que você está falando em poluição, uma coisa que seria interessante que a gente fizesse, a gente tivesse consciência disso, que todo mundo que tem um carro que pode usar álcool, usasse álcool. Você vai diminuir muito a poluição da cidade, com combustível que ele é renovável, ele vai poluir praticamente zero, porque aquele pouco que ele polui, as plantações de cana iriam filtrar. Então você tem um combustível de poluição zero contra um combustível altamente poluente, que é o combustível fóssil, né? O petróleo. E você pode mandar perguntas, nós estamos aqui
com o nosso otorrinolaringologista. É, isso mesmo. Dr. Paulo Henrique está aqui para tirar suas dúvidas. Ligue aí no 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Deixa a sua mensagem. Temos algumas perguntas aqui para o senhor. A Patrícia aqui de Belo Horizonte. Quando a pessoa recebe sangue, ela pode ter alguma doença ou alergia, doutor Paulo? Deixa eu tentar entender. Alergia ao sangue? Eu não sei se ela quis dizer, tipo, recebeu talvez alguma uma doação, reação ali. ou, reação. tipo, a partir dali ela começou a ser uma pessoa muito alérgica, antes ela não era. Eu acho que ela deve ser mais ou menos em relação a isso. Não. Então, Patrícia, uma coisa não tem nada a ver com a Não, outra. aí você Doação pode ter de sangue. reações ao sangue, né? E por isso que o sangue tem que ser testado antes de ser, né, transfundido. Mas você faz todos os testes antes. Então, você pode pegar as doenças que a gente já sabe, hepatite, AIDS e tal, numa transmissão, né? Que aí os bancos de sangue tomam todo o cuidado para não fazer isso. Tem outra pergunta aqui da Sônia, daqui de Belo Horizonte. Obrigada, querida, pela pergunta. Tenho asma desde os 9 anos de idade e tenho que tomar prednisona para sempre. Isso pode me prejudicar? Pode. Se não houver outra alternativa, né, você tem que usar. Agora, prednisona para sempre, seria bom ela voltar. Existem outras alternativas que não tão agressivas quanto a prednisona. Porque a prednisona você vai ter ganho de peso, você vai aumentar a pressão arterial, você vai reter líquidos e aí vai. Então é interessante que pode mude. tornar, tipo, eu diria, o organismo vai ficando resistente a essa medicação se ela toma, por exemplo, a vida inteira, desde os 9 anos que ela toma, por exemplo. Pode, doutor? Resistente não, mas o quadro pode ir se agravando, né? Agora, doutor, uma pergunta dentro disso aí. A pessoa pode ficar dependente de determinados remédios? Por exemplo, esses descongestionantes nasais, Viciar, pessoa né? se ficar viciada nisso, porque agora começa a época aí, né? Essa foi uma pergunta muito boa, porque nariz entope, aí você pinga uma gotinha, aquela gotinha desobstrui o nariz, você se sente bem e tal, mas na verdade o que você faz? Você faz uma retração das carnes que a gente tem no nariz, que a gente chama de cornetos, e quando você faz essa retração, você gera um processo inflamatório ali. Então quando ele vai voltar pior do que estava antes. Aí você vai pingar de novo, você vai gerar mais processo, mais isquemia, mais processo inflamatório. Aí ele vai voltar. Isso gera uma doença que chama rinite medicamentosa. Então daí a pouco, nem aquele remédio que você está pingando vai funcionar mais. Aí só cirurgia para resolver o problema. Então a gente deve evitar esses descongestionantes nasais tópicos, usar no máximo 4 dias. Agora, doutor Paulo, quanto a essa questão da procura do profissional. Às vezes a gente tem esses sintomas, aí vem aí essa febre, o congestionamento nasal, essas dores aí. Quando que é o período para a gente buscar o profissional? Procurar um clínico geral, ou um otorrino, ou até mesmo, no caso talvez da irmã ali, alguém já bem específico de um alergologista. No caso dela a gente teria que ou alergologista ou pneumologista também, né, para avaliar melhor essa asma dela. Nos quadros mais leves, né, você poderia aguardar aí algum período menor e tal, mas a coisa vem complicando, com febre, né, você vê que o quadro está piorando, aí seria bom que você procurasse assistência médica. Tem outra pergunta também da Cláudia, de Belo Horizonte. Meu filho espirra muito pela manhã, o que pode ser, doutor? Possivelmente uma reação ou alérgica ou vasomotora, mas possivelmente uma reação alérgica mesmo, uma rinite alérgica que ele está tendo. Devido às vezes porque de manhã a temperatura está mais baixa também? Devido à temperatura estar mais baixa, às vezes ele ficou mais em contato com o travesseiro. A gente deve tomar esses cuidados com o travesseiro. A criança que é alérgica, você deve forrar esse travesseiro, tem capas específicas para alérgicos. Trocar esse travesseiro de tempos em tempos, assim como o colchão, seria interessante, seriam medidas interessantes. Outra da Lúcia, de Belo Horizonte. Ela tem um filho que tem 50 anos e ele tosse constantemente desde pequeno. Ela falou assim que ele tosse tanto que os músculos do estômago dele chegaram a se abrir. Eu nunca vi isso, não. Não. E se isso é normal, o que pode acontecer? E que não, é como se não melhorasse. Ele hoje tem 50 anos e isso é desde criança. É difícil dar uma opinião num quadro... Pode acontecer um músculo abrir? Tão distante assim, bastante atípico, inclusive, né? Na verdade, o que eu imagino que tenha acontecido é que ele fez uma hérnia de hiato, que chama.
por onde você tem o esôfago, desce o esôfago e vai para o estômago. E na passagem entre o esôfago e o estômago você tem o diafragma, que é um músculo que vai nos fazer a respiração. E possivelmente ele fez uma hérnia, abriu aquele diafragma ali, abriu aquele orifício onde passa, né, onde seria a transição, e o estômago entra para dentro do tórax. Então deve ter sido isso que ele teve, ele fez uma hérnia de hiato. Entendi. Outra necessita aí naturalmente procurar um pneumologista aí, alguém especialista para ver por que está acontecendo, né? Porque se é desde pequeno, misericórdia. E quero também, Ruth agora também, obrigada querida. Quem está gripado com secreção pode tomar vacina, doutor? Não é bom, não é bom. Se já está gripado, não é aconselhável que tome não. Mesmo porque a reação que possa ter vai ser da vacina ou do quadro gripal, né? Já está com febre, a febre é reação à vacina ou é do quadro gripal? É melhor não. A Magnólia, sua paciente, diz aqui que o senhor é médico dela e o senhor é um excelente profissional. Mandou um abraço. Obrigado. Tá? Claro que é, se tá de tudo um pouco também, sai na frente, é só de ponta. Sai na frente. Só ponta. Liga aí, avisa para sua amiga, para ela estar conectadíssima, que esse é assunto muito sério. O Júlio de Belo Horizonte tem uma filha de 10 meses. A partir de qual idade é ideal para colocá-la em uma escolinha? Devido a essa questão aí. Pois essa é uma pergunta difícil, né? Há controvérsias, né, doutor? Porque sob o ponto de vista de socialização, quanto antes melhor. Sob o ponto de vista infeccioso, quanto depois melhor. Quanto mais você procrastinar, isso seria bom, nesse caso. A minha filha, por exemplo, né, meus dois meninos, eu tenho 2 filhos. A Sofia, até 2 anos e meio, ela não teve nada. Entrou na escolinha, infecção uma atrás da outra. Então você tem que estar preparado para isso. Uma experiência boa. Eu também tenho 2. Hoje o João Pedro com 11, a Ana Clara com 8. Quando eles entraram para a escolinha, eles entraram mais ou menos na mesma faixa etária, 3 anos e pouquinho. E eles não tiveram tanto, não nos apresentaram. Até algo que a gente glorifica a Deus é exatamente por isso, que eles quase não gripam, quase não têm essas reações. Isso é uma bênção. Se a gente puder adiar, né, entrar depois dos 2 anos e meio, 3 anos, é o ideal. Seria a faixa ideal. Outra é a Valéria de Belo Horizonte. Obrigada por mandar sua pergunta, querida. Após tomar a vacina de gripe, é necessário tomar a de meningite? Não, são coisas diferentes, mas seria ideal tomar as duas. Não é... A gente precisa ser vacinado. Mas tem tempo de uma para outra, não tem? Pode tomar junto. Pode tomar junto. Agora meus meninos tomaram juntos, tomaram meningite e gripe juntos. Outra da Rogéria, daqui de Belo Horizonte. Qual a causa da sinusite fúngica? É uma sinusite que já não é mais por bactéria. Às vezes a pessoa fica tendo aquela sinusite e você vai dando antibiótico, o antibiótico não vai fazer mais efeito. Você tem um processo de fungos dentro do seio da face. E aí, muitas vezes, você tem que fazer remoção cirúrgica. Você tem que abrir, limpar aquele seio para poder curar o quadro. Olha, e também tem a Adriana de Belo Horizonte. Adriana, obrigada pelo carinho. Tenho rinite alérgica e sinto um mau cheiro. Eu preciso entrar com antibióticos? Seria bom avaliar, procurar o otorrinolaringologista para que ele possa avaliar se há necessidade ou não. Você precisa primeiro ir ao médico, né? Para ele definir, né? Ela falou ali sobre sentir um mau cheiro, questão pessoal. Agora, uma outra coisa que também nesse tempo deve ser muito propício, a questão de cheiros fortes também, que é importante a gente evitar. Tinta, perfumes e tudo isso aí provoca, né? Também provoca, também irrita a mucosa, especialmente quem é alérgico vai sofrer mais edema, mais processo. Quer dizer, você pode desencadear um quadro asmático, por exemplo, ou um quadro de rinite alérgica, por entrar num lugar que acabou de ser pintado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.